Agora sim, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Abra comigo no capítulo 24. Se você tem força nas suas pernas, se coloque de pé para a leitura da palavra. Capítulo 24, versículo 33. Texto conhecido. Mas abra o teu coração para o novo de Deus. Aquilo que Ele quer colocar no nosso coração hoje. Deus tem uma porção preparada, você crê? Que diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Até aqui, fecha a tua Bíblia, põe na tua cadeira, pega na mão mais ungida que estiver do teu lado aí, aperta até esse irmão entender que você veio para adorar, você veio isso, diga para ele: nós viemos adorar, nós viemos orar, nós viemos sentir Deus, nós viemos ser cheios de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu te convido, antes da adoração, direcionar uma palavra profética para esse irmão que está à sua direita, à sua esquerda, dizendo para ele assim: Jesus, diga para ele mais forte: Jesus te para hoje. Aleluia, você crê? Se você crê nessa palavra, então agradeça ao Senhor. Isso, abra a tua boca para louvar a Ele nessa noite. Isso, continue agradecendo a Deus, continue engrandecendo o nome santo do Senhor. Ele está aqui, a presença de Deus é real neste lugar. Ah, Senhor, obrigada. Ah, Deus santo, Deus querido, amado de nossa alma, poderoso e exaltado é o Senhor. Espírito Santo que nos visita, Espírito Santo que nos consola, que nos enche, Espírito Santo que levanta esse homem, essa mulher. Ah, Deus, tu és adorado neste lugar, tu és entronizado neste lugar. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te adoramos, bendizemos a ti, ao teu nome, ó Deus, ao teu nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, o nome que tem todo o poder, poder para curar, poder para restaurar, poder para tocar agora e fazer, ó Deus, desaparecer este nódulo, poder para dissolver este nódulo, poder para queimar este nódulo, poder para tocar do alto da cabeça, a planta dos pés do teu povo que está clamando por enfermidade nesta noite. Nós profetizamos, declaramos a Deus que sairá da tua casa curado para a honra e glória do teu nome. Restaura, liberta o cativo, liberta, Senhor, da prisão da mente, liberta, meu Deus, nessa noite dos vícios, liberta do cigarro, liberta do álcool, liberta. Ah, passeia neste lugar, santo, santo é o teu nome. Passeia, meu Deus. Ah, segura na mão desta mulher, deste homem que precisa do Senhor, que tem chorado, que tem clamado por socorro, tamanha angústia. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta nesta noite, cura a depressão, cura, meu Deus, doenças da alma, cura, meu Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, como voz profética neste lugar. Eu uno a minha oração com a oração dos meus irmãos para clamar agora por aquele que está no hospital. Meu Deus, visita naquele quarto agora, visita, toca nessa maternidade agora, em nome de Jesus. Passeia naquele lugar, visita aquele leito de uma forma especial. Toca nos médicos. Ah, que desça uma sabedoria que vem do alto, não do homem. Ah, meu Deus, nós
declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos o fôlego de vida sobre aquele que está no leito agora, sobre aquele que tem clamado por socorro. Senhor, alcança com graça, alcança com misericórdia, alcança com socorro, alcança, meu Deus, a tua igreja. Aumenta, ó Deus, o clamor nessa noite por aqueles que não podem estar aqui, mas desejavam, talvez estão agora, oh Deus, pela internet neste culto, e já sentem o toque do teu poder. Toca, Senhor, neste lugar. Passeia nos corredores desse hospital, faça milagres, opera maravilhas em teu nome. Opera, sustenta. O diabo não vai roubar a alegria desta casa, o diabo não vai roubar a alegria desta família. Deus, olha aí, está gerando testemunho. Haverá testemunho nos próximos dias. A tua igreja declara. Santo é o teu nome. Glorificamos a ti, Senhor. Fala, Deus. Queremos ouvir a tua voz, precisamos de ti. Senhor, durante a tua palavra, enche-nos, Senhor. Fala, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se. Oh, aleluia! Aleluia! O texto é conhecido pela maioria. 2 discípulos vão a caminho de Emaús. Emaús é uma cidade aldeia de localização incerta. Um território desconhecido pelo homem, mas conhecido por Jesus. E existem territórios que são assim, existem lugares que são assim. Talvez dentro do teu coração seja assim. A tentativa de tornar desconhecido por alguém. Mas como introdução dessa mensagem, eu quero dizer que Deus conhece muito bem. Deus nos visita no mais profundo daquilo que achamos que é desconhecido. Jesus havia ressuscitado, porém não apareceu ainda a ninguém até então no texto. A cidade e o povo estava ali alvoroçada, dividida em seus pensamentos, devido ao que estava acontecendo. Jesus foi entregue na cruz, Jesus passou por toda aquela agonia, os discípulos estavam na expectativa do que iria acontecer. Jesus morreu, até então não tinha aparecido a discípulo algum, e enquanto essa incerteza pairava ali no momento, no ar existia essa dúvida, esse medo. Certamente as pessoas conversavam entre si, a incredulidade de muitos, aqueles que não acreditavam, aqueles que só esperavam um momento para julgar e criticar os feitos de Jesus até então, acharam próprio continuar falando daquilo que não entendiam, e esse era o cenário. Muitas ideias sobre o Messias, muitas incertezas, e o texto no capítulo 24, versículo 13, vai começar dizendo que no mesmo dia,
No mesmo dia, 2 discípulos vão a Emaús. Eles começam a trilhar esse caminho que era uma região baixa e desconhecida. Esperança frustrada, crença abalada, dúvida, angústia. Esse era o sentimento que eles tinham. E eles vão conversar entre si. Quando essa conversa começa, aquilo que os sentimentos deles está sugerindo vai se desenvolver em atitude. Porque esse era o sentimento que a conversa trazia: angústia, frustração, crença limitante. Jesus disse, Jesus falou que deveria ser, que seria dessa forma, mas até agora nada aconteceu. Até agora nada acontece. Até o momento eu não vejo nada acontecer. Quando se sente isso, esses discípulos estão juntos e a conversa é sobre isso. O texto vai dizer que eles estavam conversando sobre o que havia sucedido. E quando a conversa for do que te aconteceu, sobre as suas razões do momento, os sentimentos não vão ser outros, senão esses. Resultado, um só pensamento. Que pensamento, pastora? Vamos para longe. Vamos descer. A pergunta é: o que fazemos no tempo da dúvida? Como nos portamos quando a espera é angustiante? Quando a gente não entende o cenário, quando você não entende nada que está acontecendo e o falatório parece que traz mais angústia do que soluciona o problema. Agora existem 2 discípulos juntos, conversando do que aconteceu. E quando a conversa for só o que te aconteceu, só vai ter sentimento ruim chegando no coração. Quando a conversa, quando o diálogo for somente o que te ocorreu, o que aconteceu, você pode esperar que o teu coração vai estar ainda mais angustiado todos os dias. Se você entrou aqui nesta noite precisando sair de um lugar de angústia, precisando abandonar a tristeza, precisando aumentar a tua fé, precisando aumentar a tua esperança, precisando se levantar nessa noite e crer que mesmo sobre aquilo que você tem esperado e não tem acontecido, existem pessoas que estão aqui nessa noite que têm esperado um agir de Deus em alguma área, mas até agora nada viu, até agora nada acontece. Isso é confuso, o cenário não é agradável, não, tá difícil esperar, tá confuso para mim. Se você quiser sair da angústia da espera e daquilo que você não está entendendo, a palavra de Deus nessa noite é: muda o que sai da tua boca, muda as tuas conversas, porque enquanto a conversa for daquilo que te aconteceu e das suas dúvidas, o sentimento vai continuar sendo de angústia, de tristeza, de negação, pensamento negativo. Tudo que o diabo quer é fazer com que você pegue na mão de alguém e desça para lugares que Deus não te autorizou estar. Deus está aqui nessa noite dizendo: muda aquilo que sai da tua boca, para que você comece a ver diferença dentro de você. O sentimento é de frustração, mas o que eles conversam é somente do que aconteceu.
Quando você entra na casa de alguém para conversar e senta a alguma mesa e você ouve a mesma coisa do que alguém fez, do que alguma coisa que aconteceu, que fulano falou, que fizeram isso, e por mais que você mude, tente mudar a conversa, você não consegue. O sentimento vai continuar sendo o mesmo. E o resultado disso? Murmuração em dupla. Murmuração em dupla. Duas pessoas agora murmurando. As coisas não mudam. Trabalho, trabalho e não adianta. Jesus disse que ia fazer, mas nada. O que mais a gente pode fazer? Não sei. Não sei. Está tudo perdido e está. Ao invés de se juntar com alguém para descer, Jesus está dizendo nessa noite: ocupe o seu lugar de oração. Pela primeira vez eu peço isso. Olha para quem está do teu lado e diga para esse irmão: o teu lugar de oração está te esperando. Conversa lá. Jesus está te convidando e começando a abrir o teu entendimento para a necessidade de conversar mais com Ele. E deixar de conversar com as pessoas aquilo que te ocorreu. Quando você entende isso, você consegue entender também que é necessário soltar a mão de alguém. Porque talvez seja você que esteja agarrado à mão de alguém só para conversar as suas lamúrias. Talvez seja você que esteja agarrado à mão de alguém só para conversar tristezas e angústias que ocorreram. Dúvidas e coisas ruins, negativas. Solta essa mão. Chama para orar. Chama para orar. Chama para orar. Chama para orar. Agora, por favor, pela segunda vez eu peço para que você comece a entender o que Deus está dizendo. Por favor, olhe para esse irmão que está do teu lado, pergunte a ele: você já me chamou para orar? Mas talvez isso se aplique a situações que não se chama alguém para orar, mas se chama para conversar daquilo que não convém. Está edificando ninguém em nada. Vou repetir. Não está edificando ninguém em nada. Normalmente esses sentimentos começam, é claro, com uma pessoa, mas essa pessoa não fica sozinha. Ela vai segurar na mão de outra. Eu vou, mas levo você comigo. Existe alguém que está no lugar da dúvida, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer segurar na mão de alguém e levar com ele. Eu estou no lugar da dúvida, mas eu quero levar alguém comigo. Deus está chamando aqui pessoas nessa noite para entender o momento. Ao invés de ficar falando do que te aconteceu, pensa mais no que Deus pode estar movendo durante essa situação. Deus está movendo coisas profundas e você não está entendendo. Deus está movendo sobrenatural, mas enquanto você abre a tua boca para se queixar de coisas, para lamentar de coisas passadas, para duvidar ainda mais no teu coração daquilo que ainda não aconteceu, você não abre os teus olhos para ver o sobrenatural que já começou a acontecer. Eu quero declarar nessa noite: já começou a acontecer, mas você não está percebendo. Já
mas Jesus já havia ressuscitado há muito tempo. Deixa eu dizer para você, enquanto você está agarrado na mão de alguém, conversando sobre o passado, Jesus já está operando sobrenatural há muito tempo ao teu redor, e você ainda não percebeu. Aleluia! Tem porta para ser aberta e você ainda não percebeu. Meu Deus, tem unção sendo liberada e você ainda não percebeu. Meu Deus, tem alguém mudando do teu lado, tem alguém com o coração aberto para ouvir a palavra de Jesus e você ainda não percebeu. Alguém dentro da tua casa já está de olho no teu comportamento e você ainda não percebeu. Alguém dentro do teu quintal, no meio do teu quintal, já está louvando ao Senhor pelos feitos do Senhor na tua vida e você ainda não percebeu. Abra os teus olhos para ver, abra os teus olhos para ver, abra os teus olhos para ver. Meu Deus, aleluia. Desde a antiguidade, o Antigo Testamento, o povo hebreu só se queixava. É incrível como a queixa e o lugar da reclamação é uma tendência humana. Eu quero dizer para você, eu quero muito que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para isso nessa noite. Não é uma característica do povo hebreu reclamar. O que esses dois estão fazendo caminhando para Emaús? Reclamando. Porque eles vão conversar sobre isso mais à frente. Eles vão falar sobre tudo o que aconteceu. Eles vão se queixar. Eles estão com muitas dúvidas e as dúvidas levam os dois a um caminho de murmuração, a uma conversa de reclamação. E quando a gente olha desde o Antigo Testamento, a gente vê isso no povo hebreu. Que saudade da comida do Egito. Era ruim, mas era certinha. Deus queria libertar o povo de uma prisão, mas o povo não entendeu. Era ruim, mas era certo. Eu repito, isso não é coisa do povo hebreu. Não, isso é do ser humano, é nosso. Bata do peito e assuma nessa noite, dizendo, é nosso. É um jeito nosso, que é a gente que precisa derrubar. Quem tem que se vigiar dia e noite para não se tornar sou eu e você. Somos nós. Oh, aleluia. Nós precisamos nos policiar todos os dias para não nos tornarmos murmuradores. Um sobrenatural está acontecendo, gente. Mas tem dois que decidem, diante da sua dúvida, reclamar. Não, porque Jesus, o Messias, Jesus falou, Jesus, e aí e tal. Assim somos nós. A comida está na tua mesa, mas talvez você esteja reclamando de alguma coisa que ainda não tem. Deus está movendo, eu vou repetir isso porque eu sinto isso, sabe, nas minhas entranhas nessa noite. Deus está movendo sobrenatural ao seu redor, mas você está preocupado com pequenas coisas e com coisas que ainda não aconteceram.
Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo milagres todos os dias. Eu vou falar do que eu sinto. Se você soubesse a guerra espiritual que está acontecendo ao teu redor, se você tivesse olhos para ver os anjos e arcanjos lutando, guerreando, só para te dar vitória hoje, para te livrar de acidentes lá fora, o anjo guerreou. Meu Deus, eu vou repetir: para te livrar de acidentes lá fora, o anjo guerreou. Para te livrar de setas malignas, o anjo guerreou. Existem anjos ministradores guardando a tua vida e a tua casa, e onde você está reclamando. Por favor, empurra esse irmão até ele entender o que veio fazer aqui, que é ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Isso, empurra ele com vontade e diga para ele: Jesus para a gente hoje. Aleluia! Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Tem alguém para receber? Oh, meu Deus! Esses dois estavam presos a um momento da dúvida. Esses dois estavam perdidos em meio à dificuldade, impossibilidades, os pontos de interrogação. E agora? E agora? Só que enquanto eles estão assim, existe um grupo de discípulos reunidos em oração. A pergunta é: onde você está? Onde você está? Perdidos em meio às suas perguntas, às suas dificuldades, às suas dúvidas, murmurando agora, como eu falei, em dupla. As coisas não mudam, nada dá certo. Se junta com a casa de oração. Se junta na casa de oração. Solta a mão dessa pessoa. Não tem ninguém não, pastora. Eu só ouço. Mentira. Mentira. Porque se chegou para falar e você ouviu, é porque houve alguma possibilidade de ouvir. Mentira. Enquanto ficar pautado, sabe, nas mentiras, ficarmos pautados nas mentiras, sabe, que podem responder por nós, nada muda. Nada muda. Nada muda. Discípulo não foi chamado para descer. Discípulo não desce porque está difícil o cenário. Discípulo não desce porque está difícil romper. E o fato de descer ali mesmo com outra pessoa, eles estavam querendo se isolar. Discípulo não se isola porque está difícil. Discípulo não se isola porque não tem resposta. É porque você está sem resposta. É porque as suas ideias são diferentes das ideias dos outros. Tem uma casa orando, mas é porque a minha ideia é diferente, eu vou se isolar. Não, discípulo que é discípulo não desce. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Você não percebeu ainda que essa pessoa só está sendo legal agora porque você resolveu pensar como ela. E é por isso que talvez você tenha uma mão para segurar e dizer: vamos para lá. Você resolveu pensar igual, um fala e o outro concorda. Mas tente se opor à ideia.
essa mão vai soltar você na hora. O pior, pode piorar, pastora? Pode. Repito, não é coisa de povo hebreu, não, é nosso. Quando nos apoiamos na ideia de que Deus me mandou ir. Eu estou sentindo de Deus sair. Se apluma nessa cadeira porque teve muita gente que se escorregou. Está sentindo nada. É você que quer sair. Não, porque Deus está me respondendo isso. Deus não está respondendo nada. Não coloque Deus no meio das tuas dúvidas. Não abre a tua boca para dizer que Deus está falando a todo momento aquilo que você não ouviu. Não ouviu. Que lugar é esse? Lugar de dúvida. Mas Deus está te convidando nesta noite a sair desse lugar e ir para um lugar de certeza. Vá para um lugar de certeza, vá para um lugar de certeza. Deus não te chamou para compartilhar dores. Deus não te chamou para compartilhar esparadrapo com o outro, para colar na ferida do outro, e um ou outro ficar, compartilhando coisas para tocar a ferida e não ser sarado. Deus te chamou para ser bálsamo. Deus te chamou para ser cura. Deus te chamou para ser homem e mulher de oração. Aleluia. Para com esse papo, por favor. Para com esse papo de que Deus já falou para você sair. Não falou nada. Deus não está te dizendo nada. Deus só está movendo o cenário para você sentir e entender que Ele já está fazendo há muito tempo. Ele já está agindo no sobrenatural há muito tempo. Aleluia. Levanta a tua voz para adorar, porque enquanto você adora aqui, Ele trabalha na tua casa. Ele trabalha na tua casa. Ele trabalha na tua casa. Meu Deus, Ele está trabalhando na tua casa. Enquanto você está aqui reclamando de alguma coisa, preocupado com o dia do amanhã, preocupado com o ônibus, com a van, com o Uber, Ele está trabalhando não perde a oportunidade não. Não perde a oportunidade não. Ele está trabalhando na tua casa. Nós iremos sair daqui nesta noite em vigilância. Porque Deus não autoriza mais você, nem eu, nem ninguém abrir a boca para murmurar de nada. Olha para quem está do teu lado, por favor, e diga para essa pessoa entender: Deus não autoriza. Isso é sério. Aleluia. Aleluia. Repita isso para quem está do outro lado. Se alguém não entendeu, por favor, repita isso. Diga: Deus não autoriza. Deus não autoriza. Deus não autoriza. Dá para entender que é um momento? O que esses dois estão vivendo? Um momento. Jesus já tinha ressuscitado, mas eles estão presos no momento. Esses discípulos estavam indo para um caminho de prisão. Prisão, pastora, prisão nas suas próprias ideias. Aprisionado na sua própria vontade. No seu tempo difícil. Essa mensagem é para você que está passando por tempos difíceis. Que está dizendo que tem que sair, que o jeito é se isolar, fugir, não estar, deserto. Tempo difícil aponta para deserto, achando que é o melhor a se fazer, porque Deus quer assim. Quando na verdade Jesus só quer fazer a gente entender que o lugar que Ele quer nos ver é um lugar de fé.
Deus espera que estejamos no lugar de fé. Você vai voltar para o lugar de fé. Oh, aleluia. Você sai daqui cheio da autoridade de Deus. Oh, aleluia. Para entrar na tua casa nessa noite, nesse quarto nesta noite, para estender a tua mão e com autoridade mandar embora todo espírito opressor que está naquele quarto. Ei, cadarai, bagachei, daraia. Levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Já que você se colocou de pé porque você entendeu que precisa se levantar, isso, pega na mão desse irmão. Mudou tudo, pastora, mudou. Pega na mão desse irmão, isso, sacode e adora no meio da mensagem. Adora no meio não, eu não estou terminando a pregação, não estou terminando a mensagem. Oh, mas você vai adorar, sabe por quê? Você não esperou a mensagem terminar para adorar. Você não precisa esperar a mensagem terminar para adorar. Adora. Sabe o que é isso? É a palavra que sai da tua boca que já mudou. Você não vai reclamar, você vai adorar. Ei, cadarai. Você não vai descer, você vai adorar. Você não vai chorar, você vai adorar. Vai ser batizado com o Espírito Santo. Ih, cadarai, baracheia. É no teu deserto que Deus te batiza. É no teu deserto que Deus te batiza. É no teu deserto. É nesse momento de incerteza. Olha aí Jesus te parando nesse caminho de Emaús. Olha aí Deus. Ah, meu Deus. Jesus te encontrou para te trazer de volta. Volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Adora. Ei. Parado não vai ficar. Ei, cadaraia. Ora, barais. Não vai desistir desse processo. Não vai correr dessa consulta. Não vai correr do processo. Não vai. Jesus te para no caminho. 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 Tudo é possível ao que crê. 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 Sente-se mais um pouco. Mas não pare de adorar. Oh! Deixa Jesus te encher. Meu Deus! A tua casa, mulher, é casa de oração, é casa de mulher de Deus. Sai desse quarto, aumenta o volume desse louvor e adora. Oh, aleluia. Sai desse lugar da dúvida. Você está voltando para o lugar de fé. Dois discípulos conversando. Tão simples, um contexto. E esse lugar, enquanto se conversa e vai caminhando, ainda é o lugar da dúvida.
Mas quando Jesus se apresenta, eles começam a entender que Jesus estava chamando para voltar ao lugar de fé. Essa limitação da mente. O curioso é que Jesus podia mudar a rota de outro jeito, mas Jesus vai caminhando junto com eles. E o texto vai dizer que Jesus vai conversando com eles enquanto caminha. Sim ou não? Sim. Enquanto caminha, Jesus vai conversando. Às vezes é mais difícil mudar a mentalidade de alguém que decidiu ir para um caminho do que operar alguns outros milagres. Não existe dificuldade para Jesus, mas Jesus entende qual é o método que precisa ser usado para cada coisa, para cada situação. E o método ali era conversar. Jesus te trouxe aqui nessa noite para conversar com você. Muda sua mente. Muda sua mente. O cenário era de dúvida e eles vão para um caminho de mais dúvida ainda. O cenário era de incerteza, de confusão, e eles vão para um caminho de mais confusão ainda. Qual é o desejo deles? Ficar na mesma situação. Curioso que a gente olha para algumas coisas do ser humano, da nossa geração, e a gente encontra coisas, e que até mesmo hoje a medicina diz, que apoia, que nos dá a clareza do que está acontecendo aqui. Porque talvez você abra a Bíblia e diz assim, mas como um povo, por exemplo, não quer sair do Egito e murmura porque saiu, isso é um absurdo. É um absurdo esses discípulos não estarem com a mente aberta, cheia de fé, em oração como os outros estavam, e querendo viver nesse lugar, morar na dúvida e não sair dela. É um absurdo. É um absurdo também no cenário da nossa geração, por exemplo, por alguns números, você saber que quando um homem violenta uma mulher, a maior dificuldade de um órgão público para lidar com isso é fazer essa mulher entender que ela precisa tomar uma decisão e não voltar atrás. Até mesmo a medicina e a psicologia dão um nome para isso: Síndrome de Estocolmo, onde se deseja ficar na mesma situação, e uma situação de calamidade, de dor, uma situação de sofrimento, uma situação de opressão. Eu quero dizer para você que Deus sabia disso muito antes da psicologia. Deus sabia disso muito antes da medicina. Deus sabia disso, e por isso, antes de levar para a terra prometida, a gente precisava, o povo precisou passar pelo deserto. Deus sabia disso. Deus sabia que o deserto era necessário como um preparo. Deus sabia que Ele precisava trabalhar na mente do povo para tirar o povo dessa ideia que os limitava e levar para a terra prometida. No deserto, Deus proveu o maná. Sim ou não?
No deserto, Deus proveu maná. Mas o povo precisava entender que na terra prometida, Deus estava, a promessa estava, mas na terra prometida era diferente. Era como, pastora? Tem que plantar para colher. Tem que plantar para colher. O que é isso? Mudança de ideia. Fé. Eu tenho a promessa. Posso ouvir no glória a Deus? Deus me prometeu como vai ser para eu plantar. E quando eu vou colher, não importa. Não me importa, eu não me preocupo com isso. Eu não vou murmurar por causa disso. Eu não vou reclamar porque eu estou plantando. Eu não vou reclamar porque eu estou me esforçando. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. A terra foi Deus quem prometeu. A palavra de Deus vai se cumprir. Jesus ressuscitaria. Eles deveriam acreditar que Jesus ressuscitaria. Se eles estivessem pensando dessa forma, eles não estavam descendo. O que eles estavam acreditando? Que a palavra se cumpriria. E se a palavra fosse cumprida, Jesus ressuscitaria. Se Jesus vai ressuscitar, é em Jerusalém que eu vou permanecer. Aleluia! Por favor, sacuda alguém do teu lado e diga para esse irmão: Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas plantar é com você. Agora é por isso que você vai reclamar? Tu está entendendo? É por isso que você vai murmurar? É por isso que você vai descer para Emaús nas suas incertezas, dúvidas? É por isso que você vai segurar na mão de alguém e reclamar? Por favor, acredita no que Deus prometeu. 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 Oh, aleluia. Acredita no que Deus prometeu. O povo queria liberdade? Queria. Mas na liberdade tem responsabilidade. Na liberdade também tem compromisso. Parece mais difícil para alguém. Mais difícil? Que mente é essa que pensa que é mais difícil? Só porque tem que correr atrás. É mais difícil porque tem que esperar o tempo em que Jesus vai se manifestar. É mais difícil porque você tem que permanecer em Jerusalém e esperar o tempo do cumprimento daquilo que Ele disse que aconteceria. Será que é mais difícil? É mais difícil plantar e colher? E é por isso que se lamenta. Tinha pouco, mas tinha certinho. É preferível a escravidão. Agora eu cheguei no ponto da mensagem. É preferível a escravidão de onde você veio, porque é difícil esperar o cumprimento da promessa. Agora eu cheguei no ponto da mensagem, porque tem muita gente que é crente na presença de Deus, se queixando e até mesmo falando que era mais fácil lá fora do que aqui dentro. Cheguei.
Mas antes não era assim, era mais fácil naquele tempo, era mais fácil quando estava lá, era mais fácil. Será que era mais fácil? É preferível a escravidão, aonde alguém oprime e diz: vai comer só isso aqui, tal hora tem aqui. Ah tá, você tem de graça, é na tua mão, mas você só pode comer essa porção. É mais difícil, você prefere essa escravidão? Come aqui porque eu te autorizo comer. Somente você não conquista nada, você não avança, você não cresce, porque tem alguém te escravizando. É mais difícil do que ser livre, estar na presença de Deus, mas tem que esperar o cumprimento da promessa de tudo que Ele disse. É mais difícil. Para a gente terminar, olhe para quem está do teu lado e diga com a autoridade de Deus, para ele nunca esquecer. Diga para esse irmão: Jesus nos para hoje. Que ideia! Jesus te resgatou. Jesus te visitou. Ele te tirou de um lugar que nem você imaginaria que fosse possível. E agora, porque você tem que esperar o cumprimento de algo, tá difícil? Por favor, tá na hora de aumentar a experiência. Concluo aqui. Quando esses dois olham só para a dificuldade, Jesus está conversando com eles. Versículo 27, Jesus vai conversar. Jesus prega aqui. Jesus chama esses homens de nécios, ou seja, ignorantes, sem conhecimento. Está faltando palavra. E se está faltando palavra, é porque tem muita conversa. Porque tem muita conversa, está faltando palavra. Está faltando palavra, falta conhecimento. E se falta conhecimento, falta experiência com Deus. Falta experiência com Deus. E o que faz você permanecer, e o que faz você mudar a tua mente, e o que faz você estar convicto do seu lugar de fé, é a experiência com Deus. Experiência com Deus. Deus está aqui dizendo para alguém nessa noite: as experiências passadas já passaram. Ele tem uma nova para você hoje. E amanhã Ele tem outra para você viver. Depois da manhã, Deus tem outra para você provar. Oh meu Deus, aleluia. Quando você acordar, Deus tem uma nova experiência. Busca novas experiências. Está difícil, busca novas experiências. Jesus vai levar esses discípulos para a mesa. Enquanto eles têm esse diálogo, eles gostam tanto da presença de Deus. Você sabe esse contexto. Eles vão pedir para Jesus ficar. Aqueles que queriam descer agora querem a presença de Jesus. Jesus leva eles para a mesa. Diga comigo, mesa. Lugar de comunhão? Sim. Mas lugar de conflito, de conserto também. E ali, os olhos deles se abrem. E ali, eles enxergam que Jesus está com eles. E depois de entender isso, e de ter essa experiência, o texto vai dizer: e na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Sabe que dia é esse para você? Pergunta aí, qual, pastora? Hoje. Hoje. O dia que você se levanta
e o dia que você volta. E quando eles voltam, eles não voltam com Jesus ali, do jeito que estava. Não. Eles voltam com a certeza de que Jesus está com eles, mas eles não precisam mais se amparar em nada, porque uma experiência muda tudo. Uma experiência muda tudo. Eles voltam para fazer diferente. Eles voltam para anunciar o Evangelho. Eles voltam sem nenhuma dúvida de que Jesus ressuscitou. Você volta hoje sem nenhuma dúvida de que Deus vai cumprir tudo que te prometeu. Você volta hoje sem murmurar. Você volta hoje sem reclamar. Você volta a orar, você volta a ler Bíblia, você volta a adorar, você volta a ser quem era, ou você volta a se tornando quem você nunca foi na presença de Deus. Você volta na convicção de que Ele vai cumprir o que te prometeu. Fique de pé para a gente adorar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Diante de tudo que Deus te falou, apresente ao Senhor uma oração. Apresente ao Senhor uma oração. Deixa Jesus mudar a sua mente. Deixa Jesus mudar as suas ideias. Porque isso só foi possível porque nessa conversa, esses dois discípulos se abriram para o diálogo. Termino com você de pé para dizer isso. Você acredita que tem gente dizendo não quero ouvir? Tem. Pastora Fabiana, tem gente que não quer ouvir. Pastor Vitor, tem gente que não quer saber de diálogo. Apóstolo, tem gente que não quer ouvir. E por isso nada muda. Por isso nada muda. Por isso a mesma prisão, o mesmo lugar, distante, incrédulos. O que é isso? É abrir os ouvidos para ouvir. É abandonar a incredulidade. Isso só foi possível porque esses discípulos se abriram para o diálogo. E quando eles se abrem para o diálogo, a mente muda. Porque Jesus está parafraseando aqui o tempo todo, mostrando para eles o que de fato estava acontecendo. Mudança de ideia. Mudança de ideia. Jesus faz assim com a gente. Mas você tem o livre arbítrio. A de escravidão não é o que Deus deseja para você. Deus não te obriga a nada. Quem te obriga é o diabo lá fora. Nesse lugar que você abria a sua boca para dizer que era melhor, que era mais fácil do que na presença de Deus. É lá, na bebida, no cigarro, na maconha, na pornografia, que ele queria te prender. E você dizia que não conseguia sair daquilo. Isso é escravidão. E você ainda falava que lá era mais fácil do que na presença de Deus. Ah, Senhor, nos perdoe.
Jesus. Ah, Jesus. Deus tem o melhor. Deus está mostrando o melhor para o seu povo. Mas não é porque é o melhor que vai ser mais fácil. Jesus pergunta assim para o cego: o que queres que eu te faça? Que pergunta! Que pergunta! Que queres que eu te faça? Só que para alguém que está acostumado a receber a esmola, esse alguém precisava entender que enxergando tem que trabalhar. Que queres que eu te faça? Você quer mesmo enxergar? Porque não vai dar mais para pedir. Vai ter que se esforçar. Você acredita que se eu disser a você que é possível alguém dizer: não quero enxergar não, porque todo dia é certinho aqui, o pouquinho. Não, pastora, agora você falou de uma realidade que você não conhece. Ah, é? Vai com a gente na obra social para a rua. Apresenta tudo: moradia, casa. Não, aqui eu não pago luz. Deus tem promessa. Mas não é porque Ele tem promessa que vai ser mais fácil. O que Ele está dizendo? Volta para Jerusalém. Ah, mas o falatório está muito. Tem gente dizendo que o Messias não, que foi tudo mentira o que a gente viveu, porque Jesus falou e não cumpriu. Volta, sustenta, resiste, enfrenta, porque eu ressuscitei. Às vezes é tão difícil quanto, mas o que vem de Deus não vai embora. O trabalho das tuas mãos, Deus honra e te coloca em lugares que você nunca imaginou. Quando você se coloca para fazer, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. As portas vão se abrindo. Fecho aqui dizendo que preferir escravidão não é mentalidade que Jesus quer que você tenha. Não. Tem jovem crescendo hoje dizendo que construir família não quer. Dá trabalho. É melhor casar lá para os 40 e poucos anos. Ser próspero dá para trabalho. Deus tem prosperidade para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Só que avisa esse irmão aí, dá trabalho também. Trabalho. Dá trabalho. Deus tem cura para você. Deus tem saúde para você. Eu posso ouvir o glória a Deus? É, mas comendo esse monte de gordura, irmão, não dá. Dá trabalho. Largar algumas coisas dá trabalho. Mas Deus tem saúde. Deus tem prosperidade. Dá trabalho. Deus tem uma família abençoada. Eu posso ouvir o glória a Deus? Dá trabalho.
Cuidar dessa mulher dá trabalho, dos filhos também dá trabalho. Mas Deus tem uma família abençoada. E aí, o que você escolhe nessa noite? Ficar na limitação e se contentar com isso? Morar em Emaús? Ou ir para Jerusalém? Provar do que Deus tem. Provar do que Jesus falou. Fecha os teus olhos e vamos adorar. Dependentes de Deus. Aleluia, Deus tem promessa. Deus tem promessa e vai se cumprir. Mas dá trabalho. Tem que suportar. Volta para Jerusalém, discípulos. Enfrenta. Continua. Pregue. Sustenta. Resistência. Força. Deus tem uma nova vida para você. Sai dessa mente de escravidão. É possível querer viver aí. E isso tem aumentado na nossa geração. Eu falei aqui de situações, usei um exemplo de mulheres que sofrem a violência, entre tantas coisas na nossa geração, que são meios em que o diabo oprime e quer prender algumas pessoas, ao ponto de se sentir bem em um ambiente de opressão, em algo ruim. É o que o álcool tenta ou faz com você. E você diz que na presença de Deus é mais difícil. Eu vou falar. Eu passo o microfone em 2 minutos, mas eu preciso dizer. Eu repito e sinto dentro de mim essa palavra. É o que o álcool, é o que o diabo tenta fazer com você ou faz. Através do álcool. Tentando prender você. Que prisão é essa? Se Jesus já te libertou. Entenda. É você quem está voltando para lá. Com as suas próprias pernas. Mas Jesus quer cumprir tudo o que te prometeu. Só que você volta para a prisão dizendo que você não consegue sair de lá? Uou! Por conta de uma dopamina? A pornografia está acabando com o teu casamento, com o teu lar, com a tua vida? E eu não preciso de estatística para falar que tem crescido para destruir lares. Aí você diz que você é escravo disso, se Jesus te libertou? Se você está na presença de Deus, você diz que o cigarro te prende? Que ideia é essa? Que ideia é essa? Que prazer em descer? Que prazer é esse em descer? Oh, eu quero dizer, você é discípulo. Oh, eu quero declarar, você é discípulo. Por que a mentalidade de mudança te traz tanto medo? A realidade está te trazendo medo? Como esses discípulos indo para Emaús, Jesus ressuscitou, tá aí agora. Como é que vai ser? Vai ser mais difícil? E é por isso que vai ficar em um lugar de prisão, onde não é o desejo de Deus para a sua vida? Está faltando aceitar
a sobriedade. Porque quando eu estou sóbrio, quando eu sei do que está acontecendo, eu aceito essa realidade. E uma vez que você aceita essa realidade, você se rende, você confia, e você diz: Senhor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Se levante nessa noite para dizer: nunca mais, nunca mais eu vou descer para um caminho que não me pertence. Eu passo o microfone chamando você aqui à frente. Você sabe que essa mensagem foi para o teu coração e para a tua vida, e nós queremos orar por você. Você que volta para Jerusalém hoje, você que diante do altar de Deus diz: Senhor, a partir desta noite eu não vou murmurar mais sobre nenhuma situação. Senhor, a partir desta noite, primeira pessoa já veio. Desta noite, nada, nenhuma ideia me aprisiona mais em um lugar que não é meu. Senhor, a partir desta noite, segunda pessoa, terceira pessoa já está aqui. Desta noite, eu não vou para um caminho que não me pertence. Oh, aleluia. Quinta, sexta pessoa, sétima pessoa, isso. Oh, aleluia. Enquanto isso você adora, enquanto isso você acredita, enquanto isso você crê, enquanto isso você se levanta, enquanto isso você declara as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, enquanto isso você sai daqui diferente, enquanto isso você recebe cura no seu lugar. Nenhuma ideia vai te prender mais, nenhuma ideia vai te prender mais. Não, você sai daqui para romper em fé, você sai daqui para acreditar nas promessas do Senhor, você sai daqui, aleluia, para um lugar de liberdade. Você volta para Jerusalém hoje confiando nas promessas de Deus. Ele já cumpriu, Ele já cumpriu, Ele já cumpriu, Ele já cumpriu. Quem acredita dá glória a Deus, quem acredita adora ao Senhor. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar. O maior erro desses dois discípulos é querer caminhar com Jesus mantendo uma casa em Emaús. Porque eles ficaram caminhando o tempo com Jesus, mas eles tinham uma casa em Emaús. Tem muita gente que quer andar com Jesus mantendo casa fora de Jerusalém. Entenda uma coisa: vir para Jesus é vir para Jesus com tudo e deixar tudo. Ou vem ou não vem. Quer caminhar com Jesus mantendo casa em Emaús. Aí o primeiro aperto de Jerusalém corre para Emaús. Por quê? Porque tem para onde voltar, né? Tem que fazer igual Eliseu fez. Quando o profeta Elias jogou a capa sobre ele, falou: Senhor, me aguarda só um pouquinho, que eu vou me despedir dos meus pais. Ele foi para casa, matou os bois que ele cuidava, pegou os aparelhos dos bois, queimou, fez um churrasco. O que é isso? Ele não garantiu que ele não ia ter para onde voltar. E quando eu garanto que eu não vou ter para onde voltar, então eu só tenho um caminho para seguir, que é em frente. Você quer andar em frente deixando porta aberta atrás. Que aí a primeira dificuldade aqui, você corre e volta. Que ideia é essa desses discípulos de estar caminhando com Jesus para viver a nova história, mas manter um porto seguro em Emaús? É tipo assim: eu vou caminhar com Jesus, mas se der errado, eu tenho para onde voltar. Aí sabe o que acontece? Quando você mantém esse tipo de pensamento, dá errado. Porque você mesmo está declarando que vai dar errado. Aí não vai sair do jeito que você quer. Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, e na manhã do terceiro dia Jesus ressuscitou. Só que eles, por ter para onde voltar, na manhã do terceiro dia eles levantaram e foram embora. Se eles não tivessem a casa de Emaús, eles teriam ficado em Jerusalém. Tem hora que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é não ter para onde voltar. Porque aí a gente tem que insistir e persistir. Como assim, apóstolo? A gente tem que fazer dar certo. O grande problema da minha geração, meu amigo Rony, é a preguiça.
Aí as pessoas começam a fazer alguma coisa e dizem assim, ó, ah, não deu certo, aí volta atrás. É porque eles esperam que dê certo. Você não tem que esperar dar certo, você tem que fazer dar certo, cabeça. Ah, eu vou lá, se não der certo eu volto. Não, faz dar certo. Se colocou para fazer, faz dar certo. Não admita a possibilidade de recuar, de soltar a mão do arado, de voltar atrás. Se Jesus te chamou para andar, dá uma olhada para os seus pés aí. Dá uma olhada para os seus pés. Tenta virar a ponta do seu dedão do pé para trás. Você não vai conseguir, ué. Que você foi feito para andar para frente. Você não vai conseguir girar o teu pé para fazer o dedo apontar para lá. Você não tem 2 olhos na nuca, tem? Você não precisa, você tem que olhar para frente. Destrói a casa de Emaús, você não vai precisar dela não. Tentar voltar para Emaús é só perder tempo. Ficava 15 quilômetros de Jerusalém. Aí eles perderam tempo, andaram 15 quilômetros para lá, mas depois tiveram que voltar 15 quilômetros para cá. Tentar voltar atrás é pura perda de tempo. Enfrenta o que tiver de enfrentar, mas enfrenta em Jerusalém, que é o lugar da promessa. Enfrenta de peito aberto, de cabeça erguida, mas dizendo, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e eu não arredo meu pé daqui. Eu não volto atrás, eu não volto para o mundo, eu não volto para a bebida, eu não volto para o forró, eu não volto para o pagode do mundo. Por quê? Porque se Ele me prometeu, Ele vai cumprir aqui. Que a sua casinha de Emaús pegue fogo hoje. Que a sua casinha de Emaús desmorone hoje. Que a sua casinha de Emaús seja engolida pela terra hoje. Que você não tenha para onde voltar. Para você entender que Jesus não te chamou para começar alguma coisa e parar no meio e voltar atrás. E sem reclamar. Porque a murmuração está para Satanás, assim como a adoração está para Deus. Toda vez que você adora, você está engrandecendo o nome de Deus e alegrando a Deus. Toda vez que você murmura, você está engrandecendo a Satanás e alegrando a Satanás. Então pare e pensa, quantas vezes você preparou o ambiente para Satanás entrar na tua casa? Quando você prepara o ambiente com a adoração, você prepara o ambiente para Deus descer na sua casa. Mas quando você começa a criar um ambiente de murmuração, você prepara o ambiente para Satanás entrar na tua casa. Vai continuar reclamando? Quer sentar no sofá junto com o capeta? Quer deitar na cama com um demônio? Reclama dentro do teu quarto, reclama na tua sala. Prepara o ambiente para demônio entrar se você quer dormir com o capeta. Eu prefiro a presença de Deus. Não tem mais ninguém que precise vir aqui na frente, não? Tem certeza? Já estourei o horário. Chegou mais uma ali. Corre, mas corre. Se você estava pensando em voltar atrás, corre. Corre, vem agora. Vem agora. A pressão de Jerusalém está grande, mas Emaús não é mais teu lugar. A pressão na presença de Deus pode estar grande, é porque você está subindo. E tudo que o diabo quer é que você tenha medo da pressão e comece a descer. Vem logo para a gente orar, vem logo. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Deus, aqui estão os valentes da noite. Aqui estão aqueles que abriram os olhos nessa noite. Os olhos deles se abriram, assim como os olhos daqueles discípulos em Emaús. Senhor, não importa se os olhos deles se abriram já dentro de Emaús, no caminho, não importa o que aconteceu na vida deles aqui, não importa se alguém aqui já tinha recuado, se alguém aqui estava fazendo um caminho de volta, já não importa mais. O que importa é que os olhos se abriram. Eu não sei em que momento da caminhada ou da estrada os olhos se abriram, mas o que eu sei é que os olhos se abriram, e hoje eles voltam para a habitação da paz, que é Jerusalém. Hoje eles voltam para o lugar da promessa. Hoje, Senhor,
eles pedem perdão por todas as vezes que a boca se abriu para reclamar, para murmurar. Senhor, perdão, Senhor, nos perdoa, Senhor, purifica os nossos lábios, como o Senhor fez com Isaías. Senhor, nem que seja necessário um serafim descer com uma brasa viva tirada do altar, mas purifica os nossos lábios, porque os nossos lábios não servirão mais para agradar a Satanás. Não mais, não mais. Ninguém aqui vai usar os lábios para satisfazer ao diabo, não mais. Os nossos lábios serão para bendizer o teu santo nome, para engrandecer ao nome do Senhor, para clamar ao Senhor nas nossas dores, para clamar ao Senhor nas nossas angústias, porque a palavra do Senhor declara que o Senhor é socorro bem presente na hora da dor. Eu apresento as dores desses filhos amados ao Senhor e te peço, desça com cura, não só física, mas a cura da alma. Que eles saiam daqui de cabeça erguida e dizendo: o meu lugar é onde Deus prometeu que vai fazer. Abençoa, meu Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Bem forte para Jesus.